Mas olha, isso aqui é assustador. Primeiro, o governo Lula não se manifesta em relação às pautas, o presidente Lula não se manifesta em relação às pautas que interessam a esse público evangélico de forma contundente, né? Inclusive uma parte da esquerda, não a esquerda toda, gosta de fazer muitas críticas aos evangélicos, ataca os evangélicos diretamente, então isso prejudica também essa relação do presidente Lula com os evangélicos, e tem essa pauta dos direitos das mulheres que gera muito atrito com os evangélicos, e tem também o seguinte, a Ana lembrou bem dessa época em que as lideranças evangélicas apoiavam o presidente Lula, e o presidente Lula, nessa época, não via problema em comparecer a eventos de lideranças evangélicas. Hoje ele vê, e o Flávio Bolsonaro não vê, porque o Flávio Bolsonaro é bem recebido nesses eventos, e o Lula não é recebido, simples assim. Mas o que mudou de lá para cá, e estudos como o Brasil no Espelho, do Felipe Nunes, e outros estudiosos sobre essa questão têm apontado frequentemente, é que entre esse momento ali, 2010, 2014, quando a economia ainda ia bem, e era possível as lideranças evangélicas apoiarem os governos petistas sem grandes problemas, e hoje, quando os evangélicos votam para além das questões econômicas, é que mudou a régua, a linha de corte. Hoje os evangélicos estão muito mais focados em questões de costumes, na questão da família, do conservadorismo. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente apontar, porque não é só o valor, a ideologia, tem também a formação nas grandes cidades, nos cinturões, nas periferias das grandes cidades, de uma grande rede de igrejas pequenas, evangélicas, sem ser essas grandes denominações dos grandes pastores midiáticos, mas que fazem um papel de rede de apoio para pessoas que se sentem desassistidas. Essa mulher que não tem uma rede familiar ou que é uma microempreendedora, é uma pessoa que não encontra muitas vezes um apoio na saúde pública, mas tem a igreja ali para apoiá-la. É muito comum a gente ouvir dos estudiosos desse público, gente que mergulhou nessa rede evangélica, que muito da decisão de voto ela é feita com base nesses vínculos que se fazem. E esses vínculos têm, sim, uma forte âncora na família, mas também tem esses valores que acabaram se juntando, se amalgamando com os valores dos evangélicos, que é essa coisa do empreendedorismo individual, da livre iniciativa. Na pandemia da Covid você teve também uma série de discussões a esse respeito, afora as teorias anti-vacina, que também tiveram muita força, você teve também essa coisa das redes locais, né? Tanto que com o tempo as igrejas evangélicas cresceram muito nessas periferias, e é uma coisa que o próprio PT reconhece, que ele deixou de ter penetração nesses públicos que não são só evangélicos, mas também são evangélicos. Ele precisa reconquistar esse trabalhador que não é sindicalizado, que não está nessa pauta organizada, mas que está lutando todo dia para ganhar a sua vida e valoriza determinados valores que meio que ele não vê no PT. Então eu acho muito difícil, como o Joel falou, a cada 4 anos você chegar, lembrei dos evangélicos. Eu acho que é um pouco isso que parece com essa carta. E lembro também que lá em 2022, quando houve a primeira discussão sobre fazer uma carta para os evangélicos, o próprio presidente Lula, que na época não era presidente, era apenas o candidato, resistiu muito, não queria fazer, achava que ou que ia soar falso, ou que ele não tinha o que dizer para esse público. Hoje isso se institucionalizou. Eu acho que se entendeu que melhor uma carta do que carta nenhuma. Mas isso não quer dizer que você vai reverter a enorme vantagem que o Flávio Bolsonaro e os candidatos de direita têm nesse público em relação ao presidente Lula. Assim, em cima da hora, não vai rolar, não. Vamos lá, agora o Durigan está preocupado com a questão econômica, quer dizer, a gente está no 4º ano do governo Lula 3, até hoje, como o Capês bem colocou aí, né, o governo do PT não se preocupou minimamente em manter as contas públicas de uma forma responsável, de uma forma austera. Tudo que o PT fez ao longo desses últimos 4 anos, especialmente nesse ano eleitoral, foi aumentar os gastos, não oferecer nenhum tipo de proposta de corte de gastos, né, foi apenas aumentá-los, e ainda por cima, às vezes cortar um imposto de uma forma irresponsável, ou seja, corta o imposto de renda, sendo que o Brasil já é um país que não cobra imposto de renda alto e mantém um imposto alto sobre o consumo, quer dizer, indo contra todos os países desenvolvidos, a lógica de países desenvolvidos que fazem justamente o contrário, tem baixos impostos sobre o consumo e um imposto um pouco mais alto sobre a renda, é assim que eles conseguem se manter, é assim que se faz justiça fiscal, né, para usar um termo que a esquerda gosta. E aí, desde então, todas as propostas do PT vêm sendo aumento de auxílio gás, aí pé de meia, aumento de Bolsa Família, quer dizer, gastos e mais gastos. E agora eles exigem uma responsabilidade por parte dos parlamentares, que de fato deveria existir, mas que eles próprios não resguardaram. Então me parece que há uma preocupação apenas com a própria eleição. O que nós vemos esse ano é simplesmente os políticos discutindo pautas que vão favorecê-los, sem se preocupar minimamente com a economia brasileira. Eu venho avisando isso aqui há tempos e eu sigo avisando. Nós continuando nessa situação, aliás, talvez seja inevitável já, tá? Que o Brasil vai enfrentar uma duríssima crise econômica em 2027. E aí não é que eu tô dizendo isso aqui que eu tô tirando da minha cabeça. Isso é um alerta que vários economistas sérios vêm avisando a respeito do Brasil. 2027, os mais otimistas, vejam só, colocam
esse estouro, essa crise econômica profunda que nós teremos em 2028 e os mais conservadores em 2027. O fato é que o Brasil está na iminência de uma bolha estourada, de vermos uma situação como vimos algo parecido em 2015, 2016, algo que culminou inclusive com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, de tão insatisfeitas que as pessoas estavam com a condução econômica do país. Mais uma vez seguimos rumo ao desastre e às vezes parece que não tem o que fazer, porque dependemos desses políticos que estão apenas preocupados com a própria reeleição. A residência oficial do Brasil em Roma se tornou, nos últimos anos, ponto de hospedagem para artistas que declararam apoio ao presidente Lula na eleição de 2022. Mantido com recursos públicos, o palacete histórico no centro da capital italiana recebeu, durante o terceiro mandato do petista, nomes como Fafá de Belém, Mônica Salmazo, Marcelo Rubens Paiva e Aline Bey. A lista foi obtida pela coluna por meio da Lei de Acesso à Informação. Os artistas citados viajaram com verbas do Programa de Diplomacia Cultural, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores voltada para a promoção da cultura brasileira no exterior. Outros nomes não aparecem nessa relação. É o caso do humorista Fábio Porchat, que viajou com recursos próprios e foi recebido como hóspede particular do embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca. Ao todo, o Itamaraty informou a estadia de 68 pessoas e seus acompanhantes. A maior parte era formada por autoridades e assessores, incluindo o próprio presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff. Como mostrou a reportagem, a manutenção das embaixadas e residências oficiais do Brasil no exterior custou pelo menos 240 milhões de reais em 2025. Fafá de Belém ficou hospedada na residência oficial em Roma entre 18 e 22 de maio de 2024. Ela viajou ao lado do multi-instrumentista André Memari. Os dois se apresentaram em Roma e também em San Marino, um pequeno país encravado no território italiano. O valor aprovado para a atividade cultural dos dois foi de 45 mil euros, equivalentes a cerca de 273 mil reais em valores atualizados. Na campanha de 2022, Fafá de Belém publicou um vídeo nas redes sociais declarando apoio a Lula no primeiro turno. O custo da atividade dela foi bem superior ao da cantora Mônica Salmazo. Ela e mais 2 músicos também ficaram na residência oficial em outubro de 2024. Nesse caso, o projeto foi orçado em 7.650 euros, equivalente a cerca de 51 mil reais em valores atuais. Desde fevereiro, a reportagem da coluna tentava obter a lista de hóspedes das representações brasileiras no exterior. Inicialmente, o Itamaraty negou esse pedido, afirmando que a solicitação era desarrazoada e desproporcional. No fim de maio, porém, a Controladoria Geral da União, a CGU, acolheu um recurso da reportagem e determinou a divulgação dos dados. A residência oficial em Roma também recebeu o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que deixou a corte em outubro do ano passado, e o ex-presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Camelo. Tem caído, é uma série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento, como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada. A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela está juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você... Se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal... Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, os 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção... Vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai ver, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando o cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bilhões de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme no mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. O Messias está sendo cotado, viu? Júlia, Degô, Carol e
Eli. Aqui você sabe, né? O sujeito que só cai para cima. Ele está sendo cotado, ou para o lado, ele está sendo cotado para ministro da Justiça. Ele vai ser o chefe da Polícia Federal, o Jorge Messias. O Jorge Messias que no comando da AGU abriu mão de 80 bilhões em receita de litígios, etc e tal, beneficiando o BTG. Eu recomendo, eu não vou ler aqui porque esse artigo é longo, é uma reportagem exclusiva, publiquei ontem, mas recomendo a leitura. Sabe o que esse pessoal anda fazendo? Eles criaram, isso já tem um tempo, foi obra do digníssimo Bruno Dantas, que não é meu parente, quando ele estava no comando do TCU, eles criaram uma secretaria de consenso. Eu falei assim, que diabo é uma secretaria de consenso? É o seguinte, se você tem a concessionária do governo e você não cumpre as suas obrigações como concessionário, tipo concessionário do Galeão, concessionário de rodovia, como a Oi, concessionária de telefonia, não cumpriu as suas obrigações, o que deveria acontecer? O TCU deveria pegar, chamar e multa, toma, multa. E a AGU deveria o quê? Cobrar a multa. Meter, judicializar, cobra a multa. Por quê? Porque isso é um contrato. Se você não cumpre o que está no contrato, você não tem segurança jurídica. Só que eles inventaram uma coisa maravilhosa, que é a Secretaria de Consenso, que eles chegam lá e falam assim, olha, eu não cumpri nada, eu estou devendo 10 bilhões para a União. Aí ele chega assim, não, vem cá que a gente dá um jeito. Sentam lá, inclusive as negociações são sigilosas, sentam lá, segura lá e conversa. Aí fala assim, não, esse aqui a gente vai aliviar para você, essa aqui a gente alivia para você. E aí é o seguinte, senhoras e senhores, nós abrimos mão, a partir da figura impoluta de Bruno Dantas e de Jorge Messias e tantos outros, e aí o Jorge Oliveira também, que era o relator, né, no caso aí da Oi, abrimos mão de toda a infraestrutura de tubulação, toda a infraestrutura de fibra ótica do 5G. Simplesmente a plataforma mais importante tecnológica para a transmissão de dados deste século. A Oi investiu, a Oi quebrou, né? A Oi investiu lá na GameCorp, enfim, acabou quebrando, está aí na segunda recuperação judicial, não foi a falência, pegou a parte dela toda de fibra ótica, de telefonia fixa, que ela diz, telefonia fixa não vale nada. Entregou na RJ para um dos credores, que era o BTG. O BTG pegou um fundo, colocou aquilo dentro e falou assim, deixa comigo. Aí sabe o que o TCU fez? Falou assim, não, é o seguinte, isso aqui não vale nada, pode ficar para você, porque a Lei Geral de Telefonia, ela determinava a devolução de toda essa infraestrutura para a União. Aí o que a União deveria fazer? Hein, Tribunal de Contas, hein, Jorge Oliveira? Deveria relicitar, porque olha só, tem gente do setor que diz que isso vale 100 bilhões. Eu tenho ali estimativa mais conservadora de pelo menos 50 bilhões. Aí a União abre mão de pegar toda essa infra, trazer de volta e relicitar, botar dinheiro em caixa, botar as telefonias todas para brigar, ou de repente até chamar outros players, devolve, fala assim, não precisa não. Só que essa infraestrutura era da Oi. E a Oi, como entrou em regime de falimentar, ela jogou, de recuperação judicial, ela jogou isso para o BTG, do André Esteves. Ou seja, se privatizou toda essa infraestrutura de 5G de forma oculta. Isso é um escândalo. O Jorge Messias devia ir para cadeia junto com todos esses outros envolvidos nisso aí, porque isso não pode ser legal. Essa concessão, esse consenso que vocês estabeleceram, viu, Jorge Oliveira? Isso aí não pode ser legal, não. Não é possível vocês abrirem mão de uma receita da União, vocês que estão Vocês, eu digo aqui, o governo todo que fica impondo o ônus de pagar a conta de vocês para o cidadão com mais impostos, com isso aqui, que não deixa ninguém dever nada, a Receita aí pegando qualquer coisinha que você deixa para trás, e aí o amiguinho da corte, o banqueiro que tem mais relação com Lula, consegue um presentão desse, Degô. Uma tecnologia estratégica de 50 a 100 bilhões, fora as outras. O artigo eu recomendo a leitura, porque tem vários outros casos, mas o caso mais esdrúxulo é esse. E esse é o Jorge Messias, é a oposição
não teve curiosidade de investigar a gestão do Jorge Messias. Ficou ali pegando na coisa do aborto, na coisa da Procuradoria de Democracia. Legal, beleza. Mas a gente não pode esquecer que o Congresso tem que fiscalizar o Executivo. E a gente está esquecendo o básico. O pessoal está muito preocupado em fazer vídeo para a internet e não está investigando. Quem fez essa investigação fui eu. Fui eu que fiz. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. E por que é assustador? Porque, graças à articulação que foi feita, o Messias não passou, mas ele poderia ter virado ministro, mesmo com esse passivo todo. E agora ele pode virar ministro da Justiça e comandar a Polícia Federal. Ô Cláudio, todo esse imbróglio aí, mais um do governo PT, que é craque nisso aí, isso pode configurar diversos crimes. Um deles, o mais óbvio, é crime contra a administração pública. Mas temos que pensar também na questão da corrupção, porque você mencionou toda essa rede 5G, e você sabe quem é que está construindo a rede 5G hoje do Brasil toda, né? Quem está fornecendo quase toda a parte de infraestrutura. Um país asiático, um país que é um gigante, né, que adora a cor vermelha também. Pois é, a China. A China também está em tudo. Aliás, os ministérios estão trocando toda a sua parte de infraestrutura, inclusive os data centers, para colocar infraestrutura fornecida pela Huawei, ou Huawei, ou chame como você quiser. Em inglês, o nome é Huawei. Será que isso está conectado, Cláudio? O que você acha, Júlia? Tem que se investigar. Tem que se investigar, porque abrir mão desse valor em prol de um grupo que está envolvido em negócios com outro grupo que está fornecendo a infraestrutura básica de telefonia, pessoal, eu não acredito em coincidências. Assim como não acredito mais em Papai Noel. Então, quem é que vai fiscalizar isso? Deveria ser, mais uma vez, o nosso Congresso. Certeza absoluta que não está no radar do Congresso, Cláudio. Agora pode entrar, né? Tá escancarado, o trabalho já foi feito, né? Pode entrar, tem que entrar, porque vai ter... Ele pode virar ministro da Justiça. Uma grande armadilha está sendo preparada contra o trabalhador por uma união de forças que junta posições contrárias e até adversários, todas alimentadas por um ponto comum: enganar o eleitor com uma promessa falsa, traiçoeira e demagógica. Ao patrocinarem a redução da jornada de trabalho ou ao aderirem a essa ideia, sabem, porque é impossível não saber, que o resultado deste ataque às empresas se voltará contra o trabalhador e contra toda a sociedade. E logo ali na frente, não há como escapar disso, como mostram os especialistas responsáveis e sérios, bem ao contrário de políticos pusilânimes, oportunistas, que formam agora uma quase unanimidade covarde e destituída de qualquer resquício de vergonha ao desempenhar esse papel desonroso. Agem os de má fé e os oportunistas de ocasião juntos nessa manobra que quer arrancar votos, baseada numa mistificação grosseira, a promessa de melhorar a vida do trabalhador, quando a realidade econômica das empresas escancara uma inevitável sequela. Engessar e encarecer a contratação de trabalho com a imposição desse novo regime vai impactar a economia e a conta virá, e em pouco tempo, para todos, e virá forte. Estão vendendo agora uma falsa vantagem para entregar depois uma vida cara e bem mais difícil. Este voto que querem conquistar com mentiras pode eleger uma tragédia na vida real do eleitor. É uma armadilha mal disfarçada e perigosa que atinge todo o país. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Os jornalistas fajutos estão desesperados, tentando ajudar o governo Lula nesse caso da vacina contra a dengue do Instituto Butantan. Esse imunizante já foi aplicado em mais de 500 mil pessoas e até agora houve o registro de 42 casos suspeitos de reação adversa e 3 casos graves, com 2 mortes. Eu disse 2 mortes. E aí a gente ouve o Gerson Camarote, da Globo News, dizer o seguinte: a suspensão da vacina do Butantan mostra responsabilidade e reforça a confiança no sistema. É a relativização da palavra responsabilidade. Não é muito cedo para falar disso, não? E se ficar comprovado que as mortes foram provocadas pela vacina? O governo federal, que comprou as doses para o SUS,
Ele vai continuar sendo classificado como responsável, não pelas mortes, né? Claro que essa imprensa que está aí jamais faria isso. Ou alguém vai dizer que o Ministério da Saúde foi irresponsável? A Thaís Herédia, da CNN, mandou o seguinte: no governo Bolsonaro houve uma postura negacionista e a demora em comprar as vacinas contra a Covid é um exemplo disso. Espera aí. O primeiro país a aplicar uma vacina contra a Covid foi o Reino Unido, em 8 de dezembro de 2020. A primeira dose foi aplicada no Brasil cerca de 40 dias depois, em 17 de janeiro de 2021. E o Brasil não dominava a tecnologia para a produção desse imunizante, não tinha as matérias-primas necessárias, nada. Ah, mas o Bolsonaro demorou a comprar a vacina. Então, por que o governo Lula não comprou a vacina japonesa contra a dengue, que foi aprovada pela Anvisa em março de 2023? Na época, o Ministério da Saúde respondeu para privilegiar a produção nacional, né? Mesmo que a Sociedade Brasileira de Infectologia tenha alertado que esperar a vacina do Instituto Butantan poderia custar vidas. O que o Jair Bolsonaro fez quando era presidente foi defender a ciência, que é feita de tese e antítese, de ponto e contraponto, argumento e contra-argumento, que tem como base o debate. Aliás, foi o que o meu programa na época, o Aqui na Band, também fez, né? A gente promoveu alguns debates entre médicos, cientistas, pesquisadores sobre vacina, lockdown. O que não dava para aceitar era a proibição às perguntas, aos questionamentos, às dúvidas. Aí veio o consórcio de imprensa, essa aberração, dizer o que era verdade e que quem não aceitasse aquilo era negacionista. Ora, negacionista é quem nega o direito de perguntar, a base do jornalismo, né? O direito ao debate. Eu não vou nem entrar em questões ligadas à Covid, porque é inacreditável, esse ainda é um tema meio que proibido. O mais louco é ouvir jornalistas dizendo que o caso da vacina contra a dengue do Butantan não deveria ser politizado. Espera aí, mas essa foi a turma que usou a Covid como arma política contra o Bolsonaro. Agora, na maior cara de pau, a imprensa abjeta está preocupada com responsabilidade, equilíbrio e preservação da saúde. Olha, de novo a Thaís Herédia da CNN, nós estamos num ambiente em que qualquer coisa que aconteça acaba respingando na política. Aqui o nosso alerta é para a diferença entre a política e a saúde. E a Juliana Lopes, colega de emissora da Thaís Herédia, a gente está falando de um assunto que infelizmente foi politizado e não seria diferente agora com essa suspensão dessa vacina. Uma suspensão temporária, vale sempre a pena a gente dizer. O que já estamos vendo nas redes sociais é um debate político, associando de alguma forma o governo à suspensão de um imunizante ou à utilização de um imunizante que não seria considerado eficaz. Quando era o Bolsonaro, né, ninguém tinha esse cuidado, ninguém queria prudência, cumprimento de etapas, estudos e testes completos, perguntas e respostas, o básico da ciência e do jornalismo. Havia uma narrativa. Era tudo culpa do Bolsonaro, um negacionista, um genocida. O problema era sanitário, mas a manchete era política. O debate não era científico, era ideológico e bem mal disfarçado de científico. Agora, o problema da vacina contra a dengue, como o governo é outro, é o da patota da imprensa, aí muda tudo. Nada de politizar, gente. É preciso ter calma, responsabilidade, nada de precipitação, de associações indevidas. A análise tem de ser técnica. Eu não vou nem falar muito mais, não, só perguntar por que não agiram assim quando o presidente era Jair Bolsonaro. Essa é a imprensa militante que nega a ciência, a medicina, que nega a própria profissão, os princípios fundamentais, básicos do jornalismo. E eu estou aqui sempre tentando dizer que dá para se vacinar contra esses jornalistas. Avise aí a sua família, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, conhecidos. Vamos esquecer
que essa turma existe. Senhor presidente, eu serei breve, porque eu acredito que o tema já foi, inclusive, exaurido, né, de debate, de discussão, já é algo que está sendo debatido, inclusive, aqui nessa casa até mesmo desde 2003, então já são 23 anos que o PT tem atrasado, né, a aprovação desse projeto. Eu te pergunto, né, quantas foram as vítimas, quantas foram as crianças, como tem acontecido esse ano, que foram abusadas por menores, quantas pessoas foram roubadas por esses menores criminosos. E aqui o projeto, ele vai realmente a diferenciar o adolescente que é estudioso, o adolescente que tem caráter e o adolescente que comete crimes. E aqui eu ouvi dizer que, na verdade, é o único argumento que eu ouvi aqui, além de, obviamente, Bolsonaro e extrema-direita, mas o único argumento que foi proposto aqui é de que colocar menores na cadeia não vai deixar as pessoas mais seguras. Ora, então vocês são contra prender os outros? Porque o que eu vi aqui agora aqui é o seguinte: o Bolsonaro tem que estar na cadeia, né? Isso aí, o Bolsonaro, a prisão resolve. Agora, a questão é a seguinte: quem anda no avião do Volcar tem que ir para a cadeia também, ou seja, para isso a cadeia não está superlotada, né? Ou seja, os seus argumentos, os argumentos da esquerda nem se sustentam por si só, é incoerente. E aqui, mais uma vez, foi se falado, né? Porque daqui a pouco vai reduzir para 14 anos, né? Sabe quais países que tem até de 12 anos, meus senhores? Então, eu peguei alguns países aqui aleatórios, tá, Zé Trovão? Sem aleatórios. Vamos ver? China. A China, a partir de 12 anos, quem cometer crime grave vai pra cadeia. Vou pegar outra aqui, ó. Foi aleatório também, tá? Cuba. Vocês acreditam que a partir de 16 anos de idade já pode ir pra cadeia em Cuba? É possível, tô te falando, hein? Peguei outro país aqui, aleatório. Rússia. 14 anos também, tô falando. 14 anos, meus senhores. E o último, Coreia do Norte. 14 anos, tô te falando. 14 anos, ou seja, os países de esquerda, olha só, os países que a esquerda, o PT vai para lá, coloca como exemplo, tem a redução da maioridade penal, senhores. Olha só. Então, assim, o argumento da superlotação caiu por terra. O argumento de que isso não vai trazer mais segurança também caiu por terra, porque os países que vocês defendem também adotam. Sobrou o quê? Sobrou nada. Sobrou risada. Dá risada aí agora, porque é o único argumento que vocês têm. E a risada ainda com um sorriso amarelo, né? Porque realmente deve ser muito vergonhoso defender a não redução da maioridade penal enquanto, vou repetir, nessa semana que vocês estão atrasando o projeto de ser aprovado, um adolescente, 31 de maio, foi apreendido, suspeito por tentar cometer feminicídio contra a própria mãe. Isso aqui merece o quê, gente? Eu não tô entendendo. Esse menino aqui tem que ir pra onde? É pra cadeia, não tem outro lugar pra ele ir. Adolescente apreendido por invadir joalheria, né? Então o menino rouba, mas ele não pode ir pra cadeia, não. O menino aqui também tenta cometer homicídio contra os colegas de sala de aula e também não vai acontecer nada com ele. E o último argumento que vocês apresentaram, isso não vai resolver o problema da segurança no país. Ora, ninguém aqui está vendendo que isso aqui é bala de prata para resolver a segurança do nosso país, não. A gente tem que começar colocando organização criminosa como terrorista. Isso é ótimo, que é um bom ponto. A gente tem que começar a combater criminoso em qualquer lugar que seja, seja na favela ou na Faria Lima. Tem que pegar todo mundo. Cometeu o crime, tem que ir para cadeia. Quem tiver envolvido criminosamente com o Banco Master, tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. Agora, ai, Nicolas, você pegou de jatinho de Volcar, me prende. Pelo qual crime? Em 2022, me prende aí, uai. Qual o Código Penal, artigo do Código Penal, vocês vão botar na cadeia? Isso é um atestado de idoneidade pra minha vida. Tudo que você sempre vai falar a respeito de mim é que eu peguei a carona num jato de alguém que em 2022 tinha cometido crime nenhum. É isso que sobrou? Agora, amigo, se eu começar aqui a falar da ficha corrida de alguns aqui, o trem vai ficar feio. E não precisa olhar pra mim, não. Eu não falei de ninguém. Se tá olhando pra mim aqui é porque a carapuça se viu. Então, assim, a ficha corrida do PT é extensa, amigo. A minha, você vai ver lá, ó. Sou bacharel em Direito pela PUC Minas, acabei de fazer 30 anos de idade, tenho 2 filhas, sou casado com a Lívia e só
Tentem na próxima, pode ficar repetindo aí que nem um papagaio. Aí já tinha invocado. Enquanto isso, eu sou responsável por mensalão, petrolão, roubo do INSS e vamos aprovar esse projeto. Obrigado. Olá, eu sou a Rosana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada. Quer pedir quebra de sigilo de fundo que financia da Corsa. Não tem notícia. Não há uma notícia. O PF quer pedir. Uma intenção. O jornalista agora leu a mente da Polícia Federal e tem uma vaga intenção de uma determinada ação. A polícia quer pedir. Ora, quer pedir, por que não pede? Por que não pediu? Se quer pedir, o que está faltando? Não, eu quero pedir. Eu até quero pedir, mas... Pô, eu quero pedir. E por que não pede? Eu peço... Então pede. Eu peço... Ora, então vá, peça. Eu peço... Essa é a não notícia. E por que não pede? Porque não é porque se aproveitam da nobreza da Polícia Federal. É porque não há a menor chance de ir adiante. A chance do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de um juiz federal americano darem o seguimento a uma cooperação com um país cujo judiciário tem um enorme histórico de parcialidade contra os Bolsonaro, atrás de uma história onde não há crime e de um fundo legalmente constituído nos Estados Unidos, totalmente regular. A chance disso acontecer é zero. E é por isso que a justiça brasileira não pede. É por isso que a Polícia Federal não pede, porque eles sabem, a justiça brasileira não conseguiu aqui nos Estados Unidos nem a extradição do Ramagem, não conseguiu nem a extradição do Alan dos Santos. Meu Deus, eles não conseguiram nem me citar por carta rogatória. Então é até bom que a Polícia Federal faça esse pedido, em vez de ficar só passando vontade, faça esse pedido e passe vergonha mais uma vez. Andrei, você passou pouca vergonha nos Estados Unidos esse ano? Mais uma vergonha internacional para somar o que vocês já passaram aqui nos Estados Unidos? Ou para somar o que vocês passaram lá na Espanha com Oswaldo Eustáquio? Ou na Itália com a Carla Zambelli? Ou na Argentina com a negativa de extradição dos presos do 8 de janeiro? Ou na Polônia com o Didi Red Pill? A taxa de sucesso de vocês do regime brasileiro no quesito internacional é de 0%. A taxa de vergonha é de 100%. Mas é óbvio, volta a notícia, não devia nem ter saído da tela. Volta a notícia. Por favor, Gabriel. O propósito da publicação da notícia e da suposta intenção de ação policial pela Folha de São Paulo é meramente difamatório. Então não pensem que é feito para darem alguma coisa. Não. A notícia assinada pelos repórteres José Marques... Opa, eu fiz bobagem aqui. José Marques e... eu não consigo ver. Raquel, não consigo lá das contas. Não aparece porque entra o... Raquel, poupei o seu nome. Ah, tá aqui. Raquel Lopes. Raquel Lopes. O propósito da reportagem destes militantes é apenas difamatório. É apenas difamatório. Porque o que de fato nós sabemos, o que as coisas estão mostrando a respeito da relação Vorcaro e Dark Horse. Na semana passada, os jornais, de novo, mais estratégia difamatória, davam a notícia de que haveria um capítulo na delação do Vorcaro sobre o Flávio Bolsonaro. Um capítulo. Não tem essa notícia, não? Deveria ter. Porque uma semana depois, começaram a chegar os relatos. Ah, Revista Fórum. Mas, pô, Revista Fórum. Amiga, vamos combinar aqui. Brasil 247, Revista Fórum. Nada disso entra aqui no programa. Só se for, assim, uma coisa extremamente fora do normal. Isso foi noticiado pelo Metrópolis, isso foi noticiado pela Folha, isso foi noticiado pelo Globo, de que haveria um capítulo da delação. Um capítulo da delação exclusivamente sobre Flávio Bolsonaro.
Ficou todo mundo assim, meu Deus, o bicho vai pegar os comentaristas da Globo News. Não, agora vai desmontar completamente a tese, a campanha realmente, a apreensão, Faria Lima, caramba. Gente, Faria Limers, eu adoro os Faria Limers me mandando mensagem. E o que será que vem? Parece que tem um capítulo na delação só sobre o Flávio Bolsonaro. Caramba, o que será que vem agora? E como o Flávio mentiu no início da sua resposta, mentiu a respeito da relação do Vorcaro, hoje todo mundo é inseguro. E passa a pressupor o pior. Pois bem, passa uma semana de muita notícia e chegam agora os novos relatos sobre qual seria o conteúdo dessa suposta delação sobre o Flávio Bolsonaro. E ela foi publicada no Metrópolis pelo Igor Gadelha. Spoiler para você não ficar nervoso na audiência. A delação mostra exatamente aquilo que a campanha do Flávio tenta mostrar. Que não houve nenhuma irregularidade na captação do recurso da Corsa. Não vou usar as minhas palavras, vejam a própria reportagem do Igor Gadelha no Metrópolis. Banqueiro Daniel Vorcaro citou o patrocínio ao Dark Horse, filme sobre a vida de Jair Bolsonaro e sua nova proposta de delação premiada. Você falou assim, caraca, porra, pela reportagem eu falo assim, o que diz sobre o filme de Bolsonaro, a nova delação? Caramba, o Daniel Vorcaro citou o Flávio na delação, e agora? A notícia de que Daniel Vorcaro citou o patrocínio ao filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro na nova proposta de delação premiada deixou alguns bolsonaristas inicialmente apreensivos, diz o Igor Gadelha. Nos bastidores, porém, aliados de Vorcaro dizem não haver motivo para preocupações. Isso porque, segundo eles, o banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidades na negociação do patrocínio. De acordo com interlocutores, o dono do Banco Master diz na delação que a negociação entre ele e Flávio Bolsonaro para o patrocínio teria sido republicana e não envolvia contrapartidas. Na proposta, segundo apurou a coluna, Vorcaro esclarece como se deu as tratativas? Como se deram, né, Gadelha? Como se deram as tratativas? Como se deu as tratativas? O que é isso? O editor do Metrópolis não leu a notícia? Vorcaro esclarece como se deu as tratativas e informa que o dinheiro do patrocínio foi enviado pelo banqueiro para um fundo nos Estados Unidos. Os recursos foram enviados por uma empresa ligada a Vorcaro, para o fundo da Offshore Heaven Gates. O fundo tem como agente legal o escritório de Paulo Calixto, advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aliados ressaltaram que Vorcaro apresentou explicações somente até o pagamento do patrocínio e não deu qualquer garantia de que os recursos foram realmente usados no filme, até porque não tem que dar. E aí a reportagem é imensa, eu não vou ler a reportagem inteira aqui. É claro que isso não é uma delação, por definição. Isso é um esclarecimento. Delação é quando você fala que alguém cometeu um crime e apresenta provas desse crime. E o resto da imprensa também publicou as notícias de que essa proposta de colaboração trouxe poucas novidades e que também vai ser rejeitada. O fato é que a difamação impulsionada pela imprensa não se compara à realidade. E é unilateral. Por exemplo, eu provo que é unilateral. Respondam aqui vocês no chat qual foi a última reportagem que você leu, na qual você leu a imprensa perguntando sobre as relações do Lulinha com o careca do INSS. Ou, qual foi a última vez que você viu a imprensa questionando o paradeiro do Lulinha? O Lulinha continua na Espanha foragido? Ou está em lugar incerto não sabido? Você não sabe porque a imprensa não publica uma puta de uma notícia sobre esse assunto. Sendo que o escândalo do INSS é um escândalo de desvio de recursos públicos com o careca do INSS supostamente pagando uma mesada ao filho do Lula. E a imprensa não quer saber. Você não verá nenhum jornalista batendo na porta da casa do Lulinha na Espanha e nem a foto da mansão onde ele mora.
Vocês entendem? Vocês entendem que é tudo? Quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, vocês entendem o que virou o jornalismo? Os caras ocuparam o judiciário, as polícias e a imprensa. E já que os três jogam juntos, eles fazem uma tabelinha, porra, de Pelé e Tostão na Copa de 70. Já que estamos em ritmo de Copa. Então, se tornaram uma engrenagem difamatória. E qual é o problema? O problema é que vários de nós, e principalmente vocês, da audiência do Paulo Figueiredo Show, uma audiência um pouco mais madura, tem menos jovens, nós crescemos acreditando que instituições policiais faziam investigação séria, nós crescemos acreditando que o judiciário tinha o mínimo de critério, nós crescemos achando que você fazer acusações falsas teria consequências, nós crescemos achando que os jornalistas apuravam a matéria, que a imprensa tinha critérios e tentava ser imparcial. Nós crescemos acreditando nisso. E isso é que é o mais triste dessa história. Porque, claro, no curto prazo, essas ações têm um efeito político relevante. O Jair Bolsonaro teria sido muito mais popular e provavelmente teria tido uma vantagem suficiente para se reeleger, mesmo roubado nas eleições de 2022, se não fosse essa sequência difamatória que eu citei aqui no início do programa. E é claro que o caso da Cors prejudicou de fato a campanha do Flávio Bolsonaro. Isso é indiscutível. Mas o efeito no longo prazo é muito mais danoso do que atrapalhar a vida política dos bolsonaros. Porque o efeito final é o descrédito completo nas instituições que dão sustentação a uma democracia liberal. Essa crença que nós tínhamos, que eu acabo de mencionar, ela está sendo absolutamente corroída. Vocês lembram 10 anos atrás, né? Como os policiais federais eram tidos como heróis, fazia até filme. Polícia Federal, a lei é para todos. Não tem o pôster do filme? Pedi para botar, vocês lembraram, Polícia Federal, a lei é para todos. Hoje em dia, Polícia Federal, a lei é para todos. Porra, você tá de sacanagem, 06. Lembra das séries? O Mecanismo? Série no Netflix. Policial Federal, porra, aparecia o agente Mulder do FBI. Aqui nos Estados Unidos também, o FBI está em completo descrédito. Eu me lembro quando eu era criança, eu já era adolescente, na verdade, eu adorava assistir Arquivo X. Porra, o agente Fox Mulder e a Dennis Scully, se vocês não lembram. Você fala assim, cara, o cara é do FBI, meu irmão, o cara do FBI era uma pica assim, enorme. Agente especial Fox Mulder. O cara apresentava os distintivos, falava assim. Hoje o FBI é uma vergonha. A Polícia Federal é uma vergonha. Eu me arriscaria a dizer que ninguém aí no chat... Abre uma enquete aí pra mim, produção. O que você acha... Não, bota assim. Qual é a sua opinião sobre a Polícia Federal? Bota assim embaixo. Confio e não confio. Quero ver o que as pessoas vão falar. Vocês lembram? 2015, 2016, 2014. Eu me lembro que eu estava no Brasil ainda na época. As pessoas iam para as manifestações e você chegava lá e tinha uma imagem de um juiz, Sérgio Moro, com uma capa de super-herói, um juiz. O judiciário era a salvação do Brasil. Qual é a situação hoje? Vocês lembram? Se você tem 20 anos atrás, o Joaquim Barbosa, o ministro do STF, puta, o Joaquim Barbosa era o cara. Era o cara. Joaquim Barbosa. Não vale o que tem dentro do reto. Mas puta, o Joaquim Barbosa era um exemplo. Né? Não, tem que ser presidente. Joaquim Barbosa é o candidato imbatível para ser presidente. Nossa, Joaquim Barbosa. Lembra do Joaquim Barbosa? Esse era o STF de 20 anos atrás. Como anda o STF hoje? Falando sobre segurança pública. Por quê? Porque é um assunto
e traz muito desgaste para o governo Lula. Todo santo dia tem uma notícia envolvendo as facções ou os métodos que as facções, as principais, né, que foram classificadas pelo governo americano como organizações que tocam o terror, PCC e Comando Vermelho, enfim. E eu acho muito importante a gente seguir aquela técnica, pode ser assim falar, né, da churrasqueira. Quando a churrasqueira começa a esfriar, tu bota um pouquinho mais de carvão, a churrasqueira continua quente. E você vai fazendo isso, a conta gotas. É muito mais importante do que a porrada bem forte, sabe, encaixada no queixo. Aqui não é política, não é boxe. É aquelas porradas constantes, né? Soquinho, atrás de soquinho, na barriga. Aí o boxe vai ficando cansado, e você vence pelo cansaço. Você passa, né, aquele período das 120 horas que eu comento, são 5 dias, você falando todo santo dia, o assunto não desaparece, pelo contrário, o assunto só cresce. E segurança pública, sem sombra de dúvidas, é um terreno que precisa estar presente no debate público, porque é um terreno que funciona como área movediça para o PT. Quanto mais o PT tenta se movimentar neste tema, mais o PT afunda. Não tem chance, assim, ó, se mexer um pouquinho, afunda mais. Ele já afunda. E cada vez que tenta, só faz piorar. Por que Lula não pode bater de frente com isso? Lula não vai conseguir fazer uma fala dura, crítica, contra as facções. Ontem, a turma da Record, no Balanço Geral, apresentou a denúncia de um morador, que obviamente fala com aquelas vozes moduladas e escondido, né? Porque ninguém quer mostrar o próprio rosto e ser alvo, quem sabe até perder a vida. Mas o Incorrupt coloca ali, colocou um vídeo. Eu coloquei esse frame que você vê os valores e como é que chega a mensagem no WhatsApp. Aí tá ali, ó, extorsão de facções no Rio de Janeiro. No Balanço Geral, uma denunciante relatou que comerciantes estão sendo obrigados a comprar botijões de gás de uma facção criminosa. Segundo ela, o gás, que antes era vendido por cerca de 99, né, R$100, agora chega imposto a 110. No mínimo aí o tráfico já está ganhando R$10 em cima. Com ordem para revenda a 120 na portaria e 130 se for para entregar. A denunciante afirmou que o programa Gás do Povo fica impraticável porque o preço tabelado para famílias carentes é de R$ 94,00 e quem se recusar a comprar da empresa indicada estaria sofrendo ameaças. Então de nada adianta o governo, cara, não. Para começar, eu quero agradecer, né, a sua participação aqui no Balanço Geral, a sua coragem de falar sobre o assunto, a sua denúncia. Vocês receberam essa mensagem da semana passada, já está em vigor, né, desde segunda-feira. A ordem é comprar o gás da facção criminosa. Isso. Eles estão obrigando a gente a comprar o gás com eles, né, no valor de R$110. Estão precificando também o gás, né? A gente tem que vender na portaria a R$120, fica impraticável para a população. Eles aumentaram em torno de R$20 o gás, a gente vende na média a R$100, R$99 o gás. Fora isso, tem o gás do povo, né? Que são para as pessoas carentes, que é um benefício do governo para quem tem uma Bolsa Família. O gás do povo é vendido a R$94. E como é que a gente vai vender a 120, né? É suficiente, só pra você entender a denúncia. O vídeo completo manda lá no Telegram, tu pode assistir e mostrar pra quem tu conhece. Violência eleva custo do Brasil para 81% das empresas. Pesquisa da CNI mostra que gastos com segurança no transporte aumentam os custos de 62% das indústrias. PCC e Comando Vermelho influenciam na tua vida, ainda que você não more num local dominado por essas facções. Porque o que você vai comprar no supermercado está sendo impactado. O que você está comprando nas lojas de departamento também está sendo impactado. E aí? Quem que vai resolver isso? Se não Flávio Bolsonaro. Operação mira investigador-chefe suspeito de ajudar em plano do PCC para matar promotor em Campinas.
plano foi frustrado com prisão de 2 empresários em agosto do ano passado. A defesa não foi localizada pela reportagem. Arthur falou, 2 empresários ligados ao PCC, um investigador e o plano matar um promotor. Mas eles só visam lucro, pô. Faz mal nenhum. Só visam lucro. O investigador chefe, o cara que deveria estar atuando para prender membros do PCC, é suspeito de ser ligado ao PCC. Ou seja, atuar para blindar o PCC. Queria matar um promotor. A palavra soberania, eu tinha ido dar um bizu no dicionário e conversei com as inteligências artificiais. E o que significa, em termos práticos, a capacidade de um país tomar decisões soberanas dentro de suas fronteiras. A partir do momento que você não tem mais as suas fronteiras respeitadas, porque já existem estados paralelos, né, no plural, várias localidades que o estado não entra, você já não tem soberania interna. Até uma das inteligências artificiais me falou sobre o Max Weber, que desde lá das suas teorias sociológicas já falava sobre a questão do monopólio da força, que deveria ficar a cargo do Estado, e você não vê a questão facções como um todo. Então, assim, quem vem com esse papinho de soberania, cara, não tem soberania. Soberania, ela é externa e interna. Existem fatores internos que afetam a soberania nacional e fatores externos. Essas facções, elas já se apossaram do Estado, elas trabalham para destruir o Estado, para atuarem de forma impune. Elas possuem, sim, um alinhamento ideológico. Existem grupos políticos que, por exemplo, não podem fazer campanha nas regiões dominadas pelas facções. Exemplo, o bolsonarismo. Vá lá com a bandeira de Bolsonaro, veja se você entra. E se você entrar, você não sai vivo. Então, assim, não tem como justificar a posição de Lula e de seus aliados com esse papel, que a soberania... Cara, pelo amor de Deus, para de conversa. Olha isso aqui, gente, o nível de cooptação e o nível de corrupção interna dentro do Estado brasileiro que deveria proteger o povo. Como um estagiário do Ministério Público extorquiu um traficante do PCC em R$500 mil. Investigação aponta que suspeito usava acesso privilegiado a inquéritos para identificar criminosos e exigir dinheiro em troca de proteção. Imagina, viu? O Ministério Público, que deveria nos proteger. O Estado foi tomado. Não é à toa que o povo tá revoltado, né? Que loucura, viu? Soberania aqui, mano, é soberania, pô. Mas vamos lá. Ontem foi um dia de pesquisas, pesquisa GERP. Mais uma. Mostra o Flávio à frente com ampla vantagem no segundo turno. E um ponto que eu não costumo levantar muito é que normalmente essas pesquisas, todas, sem exceção, elas sempre erram para favorecer o Lula. E ultimamente, mesmo as pessoas que erram para favorecer o Lula estão mostrando Lula e Flávio empatados tecnicamente, estavam mostrando anteriormente até o Flávio numericamente à frente do Lula. A GERP segue mostrando o Flávio na frente. Eu sinto que vem tendo uma mudança no clima nas redes sociais. Não sei se nas próximas pesquisas dessa semana a gente já vai conseguir notar isso, mas eu apostaria. Estou vendo muito perfil daquela direita raivosa, permitida, ou isentona, que odiava o Flávio, que está começando a engajar na campanha. E de algumas notícias que estão saindo diante do insucesso de pessoas como Zema, Caiado e tantos outros aí que tentaram emplacar, né, para ser presidente, que não estão indo para lugar nenhum. E aí o Carlos até diz, né, imagina na vida real, se os números na GERP são esses, imagina na hora de realmente contar os votos. Provando que o bolsonarista não é o alucinado, na verdade é a pessoa que pensa de forma racional, com base em fatos, números. Depois de quase 4 semanas, nenhum candidato ganhou espaço com desgaste de Flávio, diz Arco Advice. 4 semanas de atraso. O WW, Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, avaliou que o escândalo envolvendo o Banco Master gerou um dano relativamente limitado para as duas campanhas principais, Lula e Flávio.
Segundo ele, nenhuma outra candidatura ao Planalto conseguiu ganhar espaço com o desgaste sofrido pelo Flávio. Noronha destacou que, apesar da repercussão negativa provocada pela divulgação de áudios envolvendo Flávio e das especulações de uma possível substituição de candidatura, o nome do Flávio segue na disputa. Aí eu quero mostrar aqui um negócio para vocês, que veio aqui à mente agora. Abriu o caso Intercept, aqui, no Atlas de maio, né? Vai ter um capítulo que tá aqui, ó, análises do impacto. Aí começa do Meurinha, já vem do Pedro Cerise. Cadê? Deixei pra botar do Pedro Cerise lá no final. Do Pedro Cerise. Será que não ficou aqui nesse tema? Não ficou aqui? Será que ficou aqui? Tia do Zap? Seguram o... A postagem do dia do ocorrido. Aliança de Flávio com União Brasil. Querem sabotar a campanha? Não. Deixa eu ver aqui o tema. Manipulação, pesquisas. Talvez esteja aqui. Deixa eu ver a última postagem desse tema aqui. Não tá aqui, não é possível. Vou ter que dar pausa para procurar agora. É um tweet do Pedro Cerise feito no dia. Ele falava, pelo amor de Deus, alguém sem consciência realmente acha que... Cara, eu jurava que tava aqui. Não tá. Deixa eu dar pausa aqui para procurar. Pronto, já achei. Tá no primeiro subtema, que é quando fala aqui dos áudios de Flávio e Mário, só para dar uma conclusão ao assunto. 13 de maio. Petista está feliz achando que voto do Flávio vai para o Lula. Me mostra uma pessoa que votaria no Flávio e agora vai votar no Lula. Que a pessoa em sua consciência tinha percebido isso. Como é que eu botar aqui depois? O pessoal reclamando assim, velho, vocês estão malucos, sabe? Toda eleição é isso. O PT apronta, faz o que for, aí o outro candidato, sei lá, pisou numa barata. Aí você fala, meu Deus, não vou votar nesse candidato porque isso, porque aquilo, tudo mais. Pelo amor de Deus, vamos ter senso de proporções. Aqui tá o que o Flávio comentou, com a turma lá, bonitinho. Enfim, aqui depois mostrando o engajamento do filme. Mas tá ali. Então, com 4 semanas depois do ocorrido, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência tinha percebido isso desde o início, agora é notícia na imprensa. Aí, para falar dos que não lucraram em nada com o desgaste que tentaram causar, o principal candidato da direita permitida, Romeu Zema, ele criticou a suspensão de pesquisa e fala em censura. Aquela pesquisa manipulada da Atlas Intel, tentando desgastar Flávio Bolsonaro, que não tem um tratamento equivalente para com o Lula. Segundo o Zema, não, pode não, pô. Peraí, isso aí, você suspende as pesquisas, é censura? Censura. Pronto. Aí, ó, abraça e leva pra casa. Abraça e leva pra casa aí.